Os que dormiram em Cristo estão perdidos. وذكر فإن 1 Coríntios 15, versículo 17. Essas são palavras de Paulo de Tarso que ele deixou de forma codificada, que através dessas palavras podemos, sim senhor, afirmar que o fim do cristianismo chegou. Ele de salientar que o Paulo fez um discurso no capítulo 15, para não me acusarem de isolar a passagem. Ele começa dizendo que se as pessoas, ele queria com isso provar a ressurreição de Jesus Cristo, e ele começa com uma filosofia dizendo: se a ressurreição dos mortos não existe, se os mortos não ressuscitam, então para tal Jesus Cristo não ressuscitou e consequentemente em vão a fé cristã. Sendo assim, então os cristãos seriam o pior dentre as criaturas da face da terra. Paulo começa trazendo essas premissas, dizendo: se Jesus Cristo não ressuscitou, isso implica que não existe a ressurreição. E ele, para tal, ele começa citando de que então os mortos, já que os mortos, se vocês pensam que os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E se não ressuscitou, toda a fé cristã é nula. Até que ele chega no capítulo 17, dizendo: todos que dormiram em Cristo, as pessoas que estão à espera de Cristo, todos estão perdidos. Se esperamos em Cristo nessa vida, então somos os mais miseráveis de entre os homens. E lá, mais à frente, ele então traz outra premissa para provar que Jesus ressuscitou. Ele dizendo, e para tal ele disse então, se os homens ressuscitam, então Jesus ressuscitou. Então Jesus ressuscitou. Sendo assim, a fé cristã é válida. Só primeiro vamos demonstrar e vamos desfazer esse argumento falacioso. Quem disse que o fato da existência de uma coisa implica a concretização de outra coisa? O fato da existência da morte implica que Deus morre? A existência da morte implicaria que o fulano morreu? Da mesma forma, o fato de existir a ressurreição implica realmente que Jesus ressuscitou? Como alguém ressuscita sem antes passar da morte? Então, só para salientar de que o argumento em si foi mal colocado, o argumento, e estando mal colocado, isso gera realmente uma tentativa de atrapalhar alguns, uma tentativa de enganar algumas pessoas, visto o que ele está a fazer chama-se falácia rapaz nesse caso. A existência de uma premissa é a razão para provar a outra premissa. Se a existência existe, então Papai Noel existe. Se a existência não existe, então Papai Noel não existe. Então são esses aspectos e esse mecanismo que o Paulo de Tarso usa para tentar convencer o seu público para cair na sua armadilha. Senhor Paulo de Tarso, como é que uma pessoa ressuscita-se antes de passar a morte? Você pode ficar espantado de que como é que não, o que é que isso quer dizer? Eu quero te dizer que, segundo a Bíblia, segundo a própria Bíblia, Jesus Cristo não morreu. Ou se morreu, então Jesus Cristo era mentiroso. Permita-me eu citar cá
O Mateus 12, versículo 37, 38 a 39 e o 40. Os fariseus questionaram e pediram a Jesus para que ele realizasse algum milagre. Jesus responde dizendo: povo de pouca fé, nenhum milagre seria vos dado, excetuando o milagre de Jonas. Assim como ele passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e dessa forma que passaria o Filho do Homem. Ao mesmo tempo, 72 horas que Jonas passou na barriga do peixe, são 72 horas que Jesus passaria debaixo da terra. De salientar que existe uma contradição desses dias, porque são 72 horas que passou o Jonas na barriga do peixe, porém Jesus passou um dia e 2 noites só, e ele acabou abandonando, segundo os relatos bíblicos. E para tal, o argumento principal de salientar que quando for a ler o Jonas, capítulo 1, quando ele cita a história que ele passou para cair lá na boca do peixe, ele foi engolido com a baleia. Isso no capítulo 2. No capítulo 2 para capítulo 3, no final do capítulo 2, Jonas estava vivo. Em nenhum momento disse que Jonas morreu. Ele entrou na barriga do peixe. No capítulo 3, no início do capítulo 3, ele estava lá vivo e intacto, suplicando para Deus para lhe passar daquela tentação. E como é possível, sendo que Jonas não morreu, e o milagre de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus seria diretamente proporcional com o milagre e a morte de Jonas. Jonas não morreu. E como é que Jesus morreu? Jonas não ressuscitou, e como Jesus ressuscitou. Então, não houve morte, pelo menos Jonas não morreu, segundo os relatos bíblicos. Se Jonas não morreu, e Jesus confirmou que a sua morte seria tal igual como Jonas, e Jonas não morreu, isso implica que Jesus não morreu. Jonas não ressuscitou porque não morreu. A ressurreição é somente para os mortos, assim como o próprio Paulo de Tarso cita na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Ele disse que a morte a ressurreição veio para os homens, assim como a morte veio para os homens. Então, para tal, nós concluímos: não houve nenhuma morte, muito menos nenhuma ressurreição. Jonas não morreu, muito menos ressuscitou. Ele apenas passou uma cálice que estava dentro, aquela passagem que estava dentro da baleia, e foi tirado para fora, vivo, sem ressuscitar porque não morreu. Então Jesus, se morreu, logo há uma contradição terrível que podemos não aceitar as suas palavras como sendo verídicas, visto que é um mentiroso. Então, Jesus também, visto que ele é diretamente ligado com o milagre de Jonas, isso implica que Jonas não morreu, Jesus também não morreu. Jonas não morreu, Jesus não morreu. Jonas não ressuscitou, Jesus não ressuscitou. E se não ressuscitou segundo o Paulo de Tarso, o cristianismo é falso. Estamos a falar que Paulo é que nos deixou, visto que, assim como foi dito que o peixe morre pela boca, Paulo deixa esse conhecimento do alto nível, esse conhecimento do 150, ele deixa, tentando refutar alguns que duvidavam, porque isso aí revela que mesmo na altura existiam alguns que duvidavam sobre essa suposta ressurreição. Sendo assim, e Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, então toda a fé cristã é uma fé falsa. Se Jesus não ressuscitou, a fé cristã é falsa. E nós já provamos que, segundo o próprio Jesus, disse que toda aquela passagem de morte e ressurreição seria ligada a Jonas, a sua passagem de Jonas. Para tal, citamos que em nenhuma vertente se encaixou. Ou seja, no mínimo devemos concluir que Jesus Cristo é mentiroso.
Não passou 3 dias e 3 noites, isto é 72 horas, dentro do túmulo. Muito menos passou. Não levou em consideração de que Jonas não morreu, mas para ele morreu. Então, e também não levou em consideração que Jonas não ressuscitou, mas ele supostamente disse que ressuscitou. Então, vamos considerar Jesus como verdadeiro e vamos autenticar e vamos tomar a passagem de Jonas como sendo verdadeira. Para tal, Jesus não ressuscitou. Então,